existe C real, tal que f de x é igual a C, qualquer que seja o x pertencente aí. Ora, então, quem é a imagem? Nesse caso, quem é a imagem do intervalo I é o conjunto unitário C. Mas o conjunto unitário C é o intervalo fechado CC. Acabou. Então, se a função é constante, tá certo? A imagem do intervalo é um intervalo unitário, tá? Agora, vamos ao outro caso. Se f não é constante em I, não é. Se f não é constante em I. E CD, esses três números CD, pertencem a f de I com C menor do que D, tá, ó. Olha o que eu estou analisando. F não é constante em I. Então eu tenho dois valores em f de I distintos, certo? Então eu posso supor isso, né, a partir disso aqui. E CD pertence a f de I com C menor do que D, então existem A e B pertencentes a I, tá bom? Existem A e B pertencentes a I, tais que o F de A é o C, porque C e D está na imagem, e o F de B é o D. Tá? Entendido aí? Tá certo? Mas olha o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que o intervalo, eu quero mostrar que esse conjunto F de I é o intervalo. Então eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar que CD, tá certo? Está contido em F de I. É isso que eu quero mostrar. Mas o que eu tenho até agora é isso aqui. Tá certo? Seja J o intervalo de extremos A e B. Porque eu não sei, olhando para A e B, eu sei que o A é diferente de B. Por que o A é diferente de B? Porque o C é menor do que D. O F de A é diferente de F de B. Então, como é que pode ser o A igual a B? Isso é função. Então, esse A é menor do que o B, é diferente do B. Mas eu não sei qual é maior. Então, eu faço o seguinte, ó. Seja J o intervalo de extremos, seja J o intervalo de extremos A e B. Ó, nós temos duas coisas. Temos o J está contido em I. Por que o J está contido em I? Porque I é um intervalo. Se o A e B pertencem a I, o intervalo AB está contido em I. Então, o J está contido em I e, assim, a função F é
contínua aonde? Em J. Logo, aí é que entra essa minha proposição aqui, ó. Se uma função é contínua no intervalo fechado AB, então o intervalo fechado de extremos f de A e f de B está contido na imagem do intervalo AB. Agora, olha quem é aqui. Você tem o J. O J é o intervalo de extremos A e B. A F é contínua nesse intervalo de extremos A e B. Então, qual é a conclusão? É que o intervalo de extremos f de A e f de B está contido na imagem do intervalo de extremos A e B. Logo, me diga uma coisa, quem é o intervalo de extremos f de A, f de B? Quem é? É o intervalo CD. Esse é o intervalo de extremos f de A e f de B. É o intervalo CD. Ele está contido aonde? Na imagem do intervalo de extremos A e B. Mas quem é o intervalo de extremos A e B? É o J. Mas o f de J está contido em f de I. Por quê? Porque o J está contido em I. Portanto, o CD, o intervalo CD, está contido em f de I. Está confuso? Tá, porque você tem que olhar para cá. Primeiro, internaliza essa proposição, esse corolário. A e B reais com A menor do que B. F é contínua no intervalo fechado AB. Qual é a conclusão? O intervalo de extremos f de A e f de B está contido na imagem do intervalo de extremos A e B. Agora, use isso aqui. Você tem o C e o D. Isto mostra o quê? Tá? Isto mostra o quê, hein? Isto diz o quê? Se para todo CD em f de I, com C menor do que D, o intervalo CD está contido em f de I, isso diz o quê? Exatamente. Isto diz que f de I é o quê? Intervalo. Entendido? Tá? Então está provado que a imagem de um intervalo por uma função contínua é um intervalo. Tá bom? Só está confuso passar desse corolário para lá, porque aqui eu chamei J do intervalo de extremos f de A e f de B. E J lá, quem é? É o intervalo de extremos A e B. Então, se você pensar assim, que o intervalo de extremos f de A e f de B está contido na imagem do intervalo de extremos A e B, aí fica simples você aplicar o teorema. Tá certo? Por quê? Porque o intervalo de extremos f de A e f de B está contido na imagem do intervalo de extremos A e B. Aí matou. Mas isso é porque, onde é que está sendo usada a continuidade? A F é contínua em I. Como AB pertence a I, o intervalo de extremos A e B está contido em I. Então a função é contínua nesse intervalo. Correto? Então a imagem de um intervalo por uma função contínua é um intervalo. Tá? Agora,
Isso encerra o teorema do valor intermediário. Ainda usarei esse esse teorema em outras ocasiões, tá certo? Mas fica aí. E não esqueça desse detalhe. Para mostrar que um subconjunto da reta é o intervalo, basta mostrar que, dados dois pontos desse conjunto, o intervalo fechado, cujos extremos são esses dois pontos, está contido no conjunto. É isso que caracteriza um intervalo. Diga. Eu não vi lá na demonstração do teorema de Bhaskara, está nessa disciplina? Não. Nem uso, tá? Agora vamos começar a fazer o cálculo da trigonometria. Tá? Pronto. Tá? O que é um ângulo? O ângulo é uma região do plano limitada por duas semirretas com a mesma origem. Então, quando você tem duas semirretas com a mesma... O que é um ângulo? É uma região limitada, você tem duas semirretas com a mesma origem. E essas duas semirretas, elas delimitam uma região do plano. Então, se você pegar essa região, o conjunto dos pontos que estão aqui e estão nas semirretas, incluindo a origem, isso é um ângulo. Mas observe que duas semirretas com a mesma origem, semirretas distintas, elas delimitam quantas regiões do plano? Duas, porque você tem essa e você tem essa outra aqui. E qual delas eu me refiro? Bem, no contexto, quando eu digo seja o ângulo tal, eu já vou dizer qual é. A gente geralmente usa letras gregas, alfa, beta, gama, para representar ângulo. Tem exceções, não é sempre. Mesmo aqui no curso, ninguém sabe, mas no início nós usamos letras gregas. Então, por exemplo, aqui você tem o ângulo alfa. Então o contexto vai dizer a que ângulo eu estou me referindo, porque no contexto eu digo quem é o ângulo, tá? Então o ângulo está aqui, considere, seja beta, esse ângulo aqui. O gama, esse ângulo aqui. Então eu chego e digo aqui. Ou seja, aqui região, quando eu estou colocando aqui, qual é a região que eu estou me referindo? É essa? Não, é essa daqui. Tá aqui? Tá bom? Porque esse é outro ângulo, tá? Agora, dado um ângulo, o próximo passo é medir o tamanho do ângulo. Tamanho. O ângulo é uma grandeza. E quando você mede grandezas, mede uma entidade matemática dessa, tá? Você mede comparando, o que você faz é comparar. Olha, tem gente que diz o seguinte: em matemática você faz duas coisas, medir e contar. Em matemática você só faz uma coisa, contar. Porque quando você está medindo, você está contando por comparação. Quando você mede, é porque você estabelece dentro das grandezas de mesma natureza, você estabelece um padrão, tá? Uma entidade para ser um padrão, e você compara qualquer outra com aquele padrão, e você mede dizendo quantas vezes aquele padrão cabe dentro daquilo que você está medindo. Então é contagem. Contagem. Essa sala, um dos padrões para medir, por exemplo, sala é 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado não é um número, gente. O metro quadrado não é um número, é uma figura geométrica.
tá? A sala é uma figura geométrica, é um retângulo. Então você tem um retângulo, que é a sala, você tem um metro quadrado, que é o quadrado de lá do metro. Então quando você diz, por exemplo, que essa sala tem, sei lá, 40 metros quadrados, você está dizendo o quê? Que nessa sala cabem 40 quadrados de lá do metro. Você está contando. É uma comparação. Você está contando. Tá certo? Você está contando quantas vezes 1 metro quadrado cabe dentro da sala. E para medir ângulo, segue o mesmo princípio. Você tem que estabelecer um ângulo padrão. E assim como tem várias unidades de área, tem 1 metro quadrado, tem 1 centímetro quadrado, tá? Tem 1 quilômetro, que não serve para medir o tamanho da sala, o quilômetro quadrado, né? Não serve para medir o tamanho de uma sala em quilômetros quadrados, é um negócio meio abusivo, tá? Então você precisa do ângulo. Encerra e começa outra.